E salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos pensar a respeito do seguinte: qual o nível da sua união com Cristo? Vale a pena pensar sobre isso. Vem comigo até o final, não sai daí. E não deixe de se inscrever no canal. Clica aí bem rápido e fácil. Você não vai perder muito tempo, nem vai tomar muito tempo do vídeo. Só clicar no botão inscrever-se, pronto, já vai estar inscrito. Sugiro aí a você clicar também no sininho para que você seja notificado e seja disciplinado a estar estudando a palavra. Nosso objetivo é estar fortalecendo uma geração a buscar a palavra, buscar o conhecimento, buscar os fatos, buscar a verdade. Antes de qualquer discussão ou falar qualquer coisa, que você tenha realmente um conhecimento da verdade, entender os princípios bíblicos. Mais do que decorar versículos, é importante entender o princípio. Peço algumas ajudas suas aí para que o nosso trabalho continue. Já estamos no 11º livro, comentado versículo a versículo, já disponível aí no YouTube. Só você ir no nosso canal e assistir os anteriores. É um estudo, praticamente uma enciclopédia em vídeo que você tem disponível para auxiliar nos estudos, na preparação, nas escolas bíblicas, até no teu sermão, para você conseguir fazer uma boa interpretação. Nosso objetivo é estar ajudando as pessoas a conhecer um pouco mais das Escrituras. Nos ajuda a levar isso mais adiante? Você pode fazer de duas maneiras: curtindo, comentando, compartilhando. Isso você faz com que o YouTube identifique que esse vídeo é relevante, ele mostra para mais pessoas. Ou você pode também clicar aí em qualquer um dos links aí da descrição e estar adquirindo um dos nossos livros. Com isso, você está financiando também o canal. Tem o livro Quem se Importa com Deus, que é o livro mais antigo, e o lançamento agora, que é o Perca Peso Tirando a Trave do Olho, fazendo com que o povo olhe mais para si mesmo e menos para o outro, que a gente pare de olhar para o outro e identifique algumas coisas em nós que também precisam ser mudadas. Você tem disponível aí na Amazon, através de meio digital, ou você pode adquirir de capa comum e capa dura, que demora um pouco mais, porém você vai ter um exemplar aí de altíssima qualidade, feito pela própria Amazon. Em breve estaremos nas livrarias, por enquanto ainda não conseguimos chegar lá, mas em breve a gente vai estar também com esse livro nas livrarias. Tá legal? Vamos lá? Texto desse vídeo, Hebreus capítulo 3 e o versículo 14. Hebreus 3, 14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. No vídeo anterior, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, correspondente ao versículo 13 aí de Hebreus 3, a gente fala sobre os segredos para proteger o teu coração da incredulidade. No outro anterior, a gente fala sobre a gestão do coração, a responsabilidade que você tem. Porque essa responsabilidade é nossa. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Eu recomendo você assistir esses 3 vídeos e também o próximo vídeo, que vai complementar, as coisas vão se complementar aí, para que você tenha essa compreensão dessa importância que a gente está enfatizando a cada vídeo. Se Deus está alertando contra a incredulidade, Ele não está fazendo isso para incrédulos. Se Deus está alertando contra um perigo, se há um perigo iminente, se há uma chance, se há uma probabilidade do coração mudar para a incredulidade, é óbvio que não é para incrédulos que Deus está falando. Essa mensagem não é para quem já é incrédulo, porque ser incrédulo não é mudança nenhuma. A incredulidade não é um perigo nenhum, não é nenhuma ameaça para quem já é incrédulo. Esses alertas, esses avisos de Deus são para quem já crê. E esse é o objetivo dessa carta, que está escrevendo para judeus, pessoas de muito conhecimento nas leis, nas escrituras, e que estavam chegando agora nesse conhecimento de Jesus Cristo. É muito importante a gente ter isso em mente. Vamos lá analisar então o versículo 14, partindo dessa introdução, que vai dizer o seguinte: o versículo 13, quando diz que exortai-vos mutuamente, a importância de viver no coletivo, a importância de viver com pessoas que têm o Espírito Santo, a importância de você conviver com pessoas que estão querendo conhecer a graça, querendo crescer,
no conhecimento, na graça, no conhecimento das Escrituras, a importância de você viver tudo isso, é um reflexo daquilo do versículo 14. Por isso o versículo 14 começa com esse porquê. Esse porquê vai exatamente apontar para aquilo que foi falado aí no versículo anterior. Porque é impossível você ter uma intimidade com Deus se você não tem intimidade com quem está perto. João já fala isso na sua carta, olha, eu acredito que você tenha intimidade com quem você não vê, porque eu vejo você tendo intimidade com quem você vê. Uma coisa vai sendo um reflexo para a outra. Pessoas que vivem uma vida, querem viver uma vida de cristão, sem contato, sem convívio nenhum com o cristão, não se esqueça, você vai passar a eternidade ao lado deles. E aí como é que fica isso? É muito complicado a gente não querer ter nenhum convívio com ninguém, com pessoas. Eu não gosto de conviver com pessoas, eu prefiro os bichos, eu prefiro os animais. Tá, mas você precisa conviver com aqueles que vão estar lá no céu. Na maioria dos casos são pessoas que têm muita dificuldade, tem muita dificuldade em perdoar, tem muita dificuldade em entender o erro do outro, tem muita dificuldade em ajudar as pessoas a melhorar de vida, são pessoas extremamente egoístas. Um espírito egoísta, ele vai ter muita dificuldade em relacionamento. Para você ter facilidade no relacionamento, você primeiro precisa abrir mão de um egoísmo, de um egocentrismo, para você entender que você está inserido dentro de um coletivo para ajudar as outras pessoas. Lembra do capítulo 2, Hebreus 2:11? Hebreus 2:11, ele vai dizer o seguinte, e tem um vídeo aí disponível para você analisar e você entender melhor o que está sendo falado em Hebreus 2:11. Vamos ler? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ou seja, todos nós vemos de um só. Aqueles que são cristãos, que estão caminhando comigo, que fazem parte da igreja. Todo mundo está vindo de um só. O corpo é um só. Não pode a mão querer sair. Paulo vai falar isso a Timóteo. A mão dizer, eu não gosto do olho. O pé dizer, eu não gosto do nariz e tal, porque ele fica reclamando de mim, não sei o que lá. Imagina se cada membro começar a se rebelar e sair do corpo. Vai ser um monte de membro morto, porque a vida está no corpo. E aí o versículo 11 continua dizendo, por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Por que lhe chamar irmãos? Porque somos um só. O porquê significa exatamente isso lá no capítulo 3, versículo 14. Esse porquê no início significa exatamente isso. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato cremos. Ou seja, aquilo tudo que nós falamos nos vídeos passados, que nós falamos no capítulo 11, se torna realidade se de fato acreditarmos. Participantes, a expressão aqui para participantes de Cristo, no grego, ela vai trazer o sentido de compartilhar. É complicado, eu tenho entendido a dificuldade na tradução aqui, porque participantes de Cristo não dá a total exatidão do significado da expressão aqui, mas é no sentido de compartilhado com ele, ou seja, não ter se tornado íntimo. Você precisa olhar esse participante de Cristo nesse conceito de intimidade. Eu sou participante, eu sou, muito íntimo, eu sou muito ligado, eu estou muito junto, eu estou compartilhando, eu estou compactuando, eu estou comungando, eu estou comendo na mesma mesa. Sabe essa coisa que hoje se fala muito de participar da mesa, que a mesa cura, a mesa transforma. Então eu estou participando dessa mesa, eu estou compartilhando, eu estou comendo do pão junto, eu estou lavando os pés uns dos outros, eu estou vivendo ali. Isso é ser participante de Cristo, é compartilhando com Ele, nos tornados íntimos, ao ponto de ouvir conselhos, a ponto de abrir o coração, de chorar, de reclamar se preciso for, de dizer os seus sentimentos. É o nível profundo de intimidade. A maioria das pessoas que tem muita dificuldade em relacionamento com pessoas, é muito difícil a gente acreditar que essa pessoa dobre o seu joelho antes de dormir, que essa pessoa chore diante de Deus, que essa pessoa abra o coração para Deus, que essa pessoa peça exatamente a Deus, dizendo, Senhor, eu preciso consertar minha vida, eu preciso endireitar minha vida, porque uma pessoa que tem um coração quebrantado diante de Deus, ela vai ter um coração quebrantado diante de pessoas. Uma pessoa que consegue se submeter à autoridade de Deus, ela vai
involuntariamente, sem pensar muito, sem raciocinar muito, ela vai procurar pessoas para ter confiança, para ter relacionamento, para abrir o coração. E o oposto é verdadeiro. Pessoas que não conseguem abrir o coração, que não conseguem chorar os seus sentimentos, que não têm pessoas de confiança com quem eles possam se abrir, sabe? Poxa, estou passando por um momento difícil, poxa, eu errei, como é que eu faço para consertar a minha vida? Poxa, eu não quero mais ser assim. Sabe esse tipo de oração? Não é aquela coisa de Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, por que o Senhor não fez isso? Senhor, por que a bênção está demorando? Senhor, por que não fez? Não é esse tipo de oração. Nós precisamos ter momentos na nossa vida em que a gente faz uma autoanálise de nós mesmos e nós choramos aos pés do Senhor. E dizemos, poxa, Senhor, eu não quero mais ser assim. Muda a minha vida, muda o meu ser. Senhor, me perdoa, eu tenho errado com o Senhor, eu quero ser diferente. Poxa, Deus, eu estou tão preocupado, eu estou tão chateado. Sabe, esse tipo de intimidade. Fazer pedidos, você não precisa ser intimidade. Isso você faz na repartição pública, isso você faz no banco, isso você faz para qualquer um que está na rua, isso você faz dentro de um fast food, isso você faz num restaurante, você faz num drive-thru, você faz pedido. Você faz na internet para comprar o teu tênis, comprar a tua camisa, comprar teus acessórios, comprar, você faz pedido. Fazer pedido não requer intimidade. Intimidade, quer dizer, é você abrir o coração, é você contar problemas, é você saber que confia, é você ouvir o outro também, abrir o seu coração e você estar disponível para ajudar, e você ter misericórdia, é você se compadecer das pessoas, é você procurar pessoas que você sabe que vão se compadecer de você. Essa troca, essa reciprocidade é que vão significar e que vão trazer à luz que aquela pessoa é realmente uma pessoa que abre o coração. É disso que a gente está falando. Participante de Cristo é ter intimidade, é abrir o coração, é chorar, sabe? É sentir o que Deus está sentindo e mudar de rumo, até mudar de direção para atender o que Deus deseja e não o que você deseja. Sabe a oração de Jesus? Pai, que se seja feita, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Se a tua vontade é que eu cumpra esse cálice, que eu passe por tudo isso que eu estou passando, então eu vou cumprir a tua e a minha não vai ter relevância nisso daí. A importância é a tua vontade. Continuando, participante de Cristo, se de fato, nós já falamos sobre esse se lá no versículo 12, no versículo 6 também, a partir ali do 6 ao 12, nós falamos um pouco sobre essa condicional. Por quê? Porque a nossa caminhada ela pode aumentar ou diminuir a nossa intimidade com Jesus. É na trajetória, é no dia a dia, é no hoje após hoje, que essa intimidade com Jesus pode aumentar ou pode diminuir. Lembra da gestão das emoções aí, na gestão do coração que a gente falou no versículo 12? Assista o vídeo se você não assistiu ainda. Pode ser que você já não seja mais tão firme quanto alguns anos atrás. Essa expressão, se de fato guardarmos firme, repare que não está falando apenas de guardar, como nós falamos nos vídeos anteriores aí, mas de que esse guardar seja firme. Por quê? Porque de repente hoje você pode, movido por uma emoção, eu quero, Senhor, eu quero, levanta a mão, eu desejo, eu quero guardar isso. Só que o tempo vai passando, vão vindo dificuldades. Sabe aquela questão lembra da história dos 3 porquinhos? Um construiu uma casa de palha, o outro construiu uma casa de madeira, o outro construiu a casa de alvenaria. O que vai determinar que aquelas casas são firmes? É o tempo. Vem chuva, vai chuva, bate vento, não bate vento. É aí, depois da tempestade, depois do vento, depois das dificuldades, é que vai determinar se aquela casa está firme ou não. Aquela história dos 3 porquinhos, se você nunca ouviu na tua vida, hoje em dia não se fala mais. Eu acho extremamente importante, uma lição, uma moral, a moral da história é fantástica. E é isso que a gente precisa entender, que em termos de salvação, a gente só vai entender se aquela pessoa, e até se nós mesmos somos salvos, é depois que bate o vento forte, depois que bate a tempestade, depois que a água sobe, depois de passar por algumas intempéries na vida, se a gente ainda se mantém firme, então beleza. Lembra da história de Asa? Nós falamos isso em alguns vídeos aí para trás. Nós contamos a história de Asa e no próximo vídeo nós vamos falar também da história do rei Asa. 35 anos maravilhosos, 35 anos sem guerra, 35 anos sensacionais. Os 4 anos seguintes,
ele jogou tudo a perder, ao ponto de ficar doente, depois passar mais 2 anos apenas sobrevivendo a uma enfermidade e veio a falecer. Os últimos 6 anos foi uma catástrofe completa. É preciso a gente entender que o fim, terminar bem, é melhor do que começar bem. Então pode ser que você já não esteja mais tão firme. Aí é uma autoanálise. Você precisa fazer. Será que a tua fé está tão firme quanto naquele dia que você recebeu? Se você ler as palavras de Caleb, lá no livro de Josué, quando ele entra na Terra Prometida, Caleb fala assim: eu hoje tenho 85 anos, mas eu me sinto com a mesma disposição quando nós saímos do Egito. Eu me sinto tão vigoroso, eu me sinto com a mesma fé que eu tinha lá atrás quando saí do Egito. Isso é que é lindo de ouvir. Isso é que é lindo da gente perceber. Será que nós conseguiríamos falar as mesmas palavras que Caleb disse: eu me mantenho firme como há 40 anos atrás? A minha firmeza, a minha fé é a mesma de 40 anos atrás? Ou aumentou? Porque aumentar também é show de bola. Aumentar é a recomendação de Deus. Pedro fez essa oração, os discípulos fizeram essa oração: Senhor, mostra-nos o Pai, Senhor, ensina-nos a orar, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles fizeram essa oração, eles queriam caminhar numa progressão, melhorar o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Diminuir nunca, retroceder jamais. Deus não alerta se houvesse risco de retroceder, se houver risco de enfraquecer. Os alertas e os cuidados de Deus são porque esse risco ele é iminente, esse risco ele está aí batendo a porta. Lá Gênesis capítulo 4, ele está sempre batendo a porta. Cumpre a ti dominar e não permitir que essa incredulidade, que o coração perverso domine o teu coração. E aí vai falar, o versículo 14 termina com até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Se de fato guardarmos até o fim. Esse até o fim, a gente fala melhor sobre isso no próximo vídeo, que vai dar a ideia da finalidade e do nosso objetivo, que a gente precisa guardar até o fim, guardar hoje, guardar amanhã. Enquanto não está tendo guerra nenhuma, enquanto a vida está uma calmaria, beleza, mas na hora da guerra, na hora da luta, na hora da dificuldade é que a gente mostra. Você conhece o amigo é na hora da tua dor, você conhece o amigo na hora da falta. Ser teu amigo, querido, quando você tem dinheiro para bancar, para pagar rodadas, para pagar restaurante, cara, vai aparecer um monte ali perto de você. Agora, ser teu amigo para levar um leite, levar um pão na tua casa quando você está precisando, é aí que você identifica quem realmente é o teu amigo. Então esse até o fim é como lá 1 Coríntios 15, 58. Vamos dar uma olhada? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que Paulo também vai fazer esse alerta como o autor aos Hebreus? A semelhança, em conformidade e em concordância com o autor aos Hebreus, Paulo vai fazer o alerta. Sede firmes. Por quê? Certamente muita gente ali já estava se deixando abalar, já estava se permitindo enfraquecer, já estava titubeando, já estava ficando com dúvida. Exortar uns aos outros deve ser isso, incentivar para permanecer firme, incentivar para não desistir. Olha, prossiga para o alvo, não perca o alvo de vista. A nossa vocação é celestial, o nosso chamado é para estar na glória. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, mas aqui a gente precisa terminar entendendo que mais importante do que começar bem é terminar bem. E eu quero encerrar lendo 2 Coríntios 3, do 10 ao 13. 2 Coríntios 3, de 10 a 13. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Marca essa palavra permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Eu sei que Deus está falando aqui, há uma questão aqui, um aspecto em relação à liberdade, a essa questão do véu, mas eu quero me prender na razão da existência do véu em Moisés. É porque aquela glória que brilhava ia se desvanecendo, ia se acabando, ia diminuindo.
O que Paulo está falando aqui, para que a gente consiga entender lá no texto, nosso estudo não é de Coríntios, é de Hebreus. Então, para que as pessoas lá na carta dos Hebreus entendam a importância do véu, a diferença, por que hoje não há mais necessidade daquele véu e qual todo o significado e por que hoje, depois da graça, as coisas são diferentes, para que se entenda isso, a gente precisa entender essa mudança. Que com o Espírito Santo, o efeito é inverso. Se a glória ali em Moisés um dia brilhou e depois ela ia desaparecendo, ela ia sumindo, com o Espírito Santo é o oposto. Ela começa um pouco ainda manchada ali com os nossos pecados, com os nossos erros, e ela vai brilhando até ser dia perfeito, até a luz da aurora. Ela vai aumentando, esse brilho ele vai aumentando. Esse é o efeito esperado de quem caminha com Cristo, de quem é cheio do Espírito Santo. É isso que Deus espera, é essa expectativa gerada em Deus na nossa vida, de que essa glória simplesmente vá aumentando e crescendo dia após dia. Com Cristo, junto com os irmãos, aprendendo, exortando-nos uns aos outros, nós crescemos. E essa glória em nós só cresce. O brilho de Deus na tua vida vai se tornando evidente. As pessoas ao teu redor vão perceber e vão entender. Amém, gente boa? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.